O grito cortou o ar antes que Frank entendesse se vinha de fora ou de dentro dele. E o chão vibrou como se algo pesado arranhasse a noite. Ele virou rápido, sem armas, sentindo o coração tropeçar no silêncio. E viu a hiena surgir da névoa leve, os olhos fixos nele, como se reconhecessem um segredo que ele nunca contou. O vento trouxe um cheiro de terra úmida e medo, e tudo ao redor pareceu afundar num silêncio estranho, como se a savana prendesse a respiração. Frank disse: "Por que você está aqui?" Mas a voz saiu baixa, quase partida, e a hiena deu um passo lento, medido, como se esperasse que ele lembrasse de algo perdido. Um som agudo veio de trás dele, fazendo sua pele gelar, e ele pensou: e se o que se aproximava não fosse ela? E se o maior perigo estivesse logo atrás? Quando a hiena ergueu a cabeça, quase alertando, ele entendeu que talvez o medo tivesse outra forma. E a noite parecia sussurrar: "Você está ouvindo o que a natureza tenta dizer." Frank tentou respirar devagar, mas o ar parecia preso num silêncio pesado que fazia seu peito arder. A hiena caminhava em círculos lentos, como se desenhasse um aviso no chão, e ele sentiu que cada passo dela carregava algo que ele não conseguia decifrar. "Ponto", ele disse. "Fica longe. Por favor." Mas a voz saiu fraca, como se a noite engolisse suas palavras antes que chegassem a qualquer lugar. Atrás dele o vento trouxe um estalo seco que o fez tremer, e por um instante ele pensou ouvir passos humanos. Mas nada se mexeu além da grama alta que ondulava como um mar sombrio. A lua iluminou a poeira suspensa e tudo virou um quadro imóvel, exceto os olhos da hiena, brilhando com um brilho que parecia mais medo do que fome. Algo estava errado demais, e Frank sentiu que o perigo talvez não fosse ela, mas aquilo que a deixava tão alerta. Lena apertou o rádio contra o ouvido, tentando repetir o nome de Frank, mas só ouviu estática rasgada, quebrando a escuridão ao redor do acampamento. Ela disse: "Isso não é normal. Ele nunca fica tanto tempo sem responder." O medo apertou sua voz, embora tentasse esconder. Mose caminhou até as marcas no chão, inclinando-se para observar cada detalhe, e murmurou que algo havia passado correndo, algo pesado e rápido. Lena sentiu o vento mudar, frio e áspero, como se trouxesse um aviso. O silêncio absoluto da savana parecia mais ameaçador do que qualquer rugido. Ela olhou para a escuridão adiante e viu apenas sombras que tremiam como respirações. Algo dizia que Frank não estava apenas perdido. Ele estava sendo observado. Mose avançou alguns passos e parou de repente, levantando a mão para Lena ficar em silêncio. Ele disse: "Olha isso!" apontando para marcas profundas que cortavam a terra em linhas tortas. Pareciam rastros de algo que não caminhava apenas, mas arrastava peso atrás de si. Lena sentiu um arrepio subir pela coluna quando percebeu que as marcas seguiam a mesma direção em que Frank tinha ido mais cedo. O vento soprou forte, trazendo um cheiro estranho, metálico, quase como sangue misturado à poeira. Mose aproximou o rosto do chão, tentando ouvir vibrações, e murmurou que não era só um... Lena recuou um passo, sentindo que estavam entrando numa história que a savana preferia manter escondida. Frank tentou manter a calma, mas a hiena bloqueou seu caminho quando ele tentou recuar. Ela não mostrava os dentes. Apenas o observava como se lutasse contra um impulso que ele não compreendia. Ele disse: "O que você quer de mim?" E a pergunta parecia pequena demais para o silêncio que o cercava. Algo se moveu atrás dele, rápido demais para ser vento, e a hiena virou a cabeça bruscamente, rosnando baixo, não para ele, mas para o que estava oculto na escuridão. O coração de Frank disparou, e ele percebeu que talvez ela estivesse tentando empurrá-lo para longe de algo pior. A noite ficou mais densa, como se o próprio ar quisesse escondê-lo, e pela primeira vez, ele temeu não a hiena,
mas aquilo que ela tentava enfrentar. Frank ficou parado, tentando se misturar ao silêncio, mas seu corpo tremia como se o próprio ar o empurrasse para fora daquele lugar. A hiena dava voltas lentas, cada passo desenhando um círculo ainda menor, e ele sentia que, se respirasse mais forte, tudo poderia explodir num segundo. Ele disse: "Eu não vou me mexer." Mas a frase saiu como um sussurro derrotado, engolido pela escuridão. O vento trouxe um suspiro estranho, quase um lamento distante, e Frank percebeu que a hiena não olhava mais para ele, mas para algo no breu atrás de sua própria sombra. Seu coração martelou tão alto que parecia parte da paisagem, como um tambor pedindo socorro. Ele fechou os olhos por um instante e pensou que talvez a savana estivesse tentando avisá-lo desde o começo, mas ele nunca soube ouvir. Lena caminhava rápido, iluminando o caminho com a lanterna, enquanto repetia o nome de Frank, como se pudesse arrancá-lo da escuridão, só pela vontade. Mose seguia ao lado dela, os olhos atentos ao chão, procurando qualquer pista que pudesse contar o que tinha acontecido. Ele disse: "Estamos perto." O vento mudou, e Lena sentiu um frio que não vinha da noite, mas do que ela imaginava encontrar. Cada passo parecia mais pesado, como se a savana tentasse segurar seus pés pedindo que parassem. O rádio chiava, trazendo pequenos estalos que soavam como sussurros perdidos. A sensação de que algo os vigiava crescia entre as sombras. Lena apertou a lanterna com força e murmurou que Frank precisava estar vivo, mesmo que a escuridão estivesse contra eles. Frank manteve os olhos abertos, tentando decifrar qualquer som que pudesse dar sentido ao terror que sentia. Mas o que chegava aos seus ouvidos eram ruídos quebrados, passos leves que vinham e iam como se algo brincasse com sua atenção. Paz. Ele murmurou: "Tem alguém aí?" E a própria pergunta pareceu tremer antes de desaparecer na escuridão. A hiena ergueu a cabeça repentinamente, como se reconhecesse aquele som, e isso fez o estômago de Frank afundar. A noite estava cheia de vida, mas não da forma que ele conhecia. Havia algo caminhando entre os arbustos, algo que respirava forte o suficiente para mover a grama, mas silencioso demais para ser comum. Frank sentiu que estava preso no meio de uma conversa entre forças que não compreendia. A hiena fixou o olhar atrás de Frank, e ele sentiu o ar esfriar de repente, como se a noite tivesse prendido o fôlego junto com ele. Ele não ousou virar, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar o frágil equilíbrio que os mantinha vivos. A hiena deu um passo à frente, rosnando baixo, não de ameaça, mas de alerta. Ele disse: "Por que você está me protegendo?" E percebeu como aquilo parecia impossível. A savana respondeu com um estalo seco, como galhos sendo pisados devagar por algo grande. A insegurança tomou conta de Frank, e ele entendeu que a hiena não era o centro do medo, mas apenas a primeira sentinela. Algo caminhava na escuridão, algo que observava cada escolha dele. Lena segurou o braço de Mose quando viram o rastro mudar de direção, como se algo tivesse interrompido a caminhada de Frank. Mose disse: "Ele parou aqui, e não por vontade própria." O silêncio que seguiu a frase pesou como pedra. Lena olhou ao redor, tentando enxergar além da escuridão, mas o vento apagava qualquer certeza. Algo na grama parecia esmagado, como se duas forças tivessem se enfrentado ali. Ela sentiu o estômago revirar, imaginando Frank sozinho, desarmado, preso entre sombra e predador. Mose se ajoelhou, tocando a terra com cuidado, e disse que havia outro rastro, mais pesado, mais profundo. Lena fechou os olhos por um segundo e murmurou que a noite estava contando uma história que eles ainda não queriam ouvir. Frank sentiu a escuridão apertar sua mente quando um cheiro antigo, úmido e metálico, despertou lembranças que ele tentou enterrar por anos. A noite parecia repetir o passado, e ele ouviu o som distante de madeira quebrando, igual ao da porta que cedeu naquela noite em que ele ficou preso sozinho no depósito abandonado da infância. Ele murmurou: "Não agora! Não de novo!" tentando afastar a memória,
mas o medo voltava com força. A hiena percebeu sua tensão e aproximou-se um pouco, como se enxergasse aquele trauma preso no corpo dele. O vento assobiou entre as folhas, e o som ecoou como passos ecoando num corredor estreito. Frank respirou fundo, mas o pânico ameaçou tomar conta. A savana parecia querer revelar algo que nunca o deixou realmente. A hiena moveu-se de repente, levantando a cabeça para um ponto à direita. E Frank percebeu que ela reagia a algo que ele ainda não podia ver. O som era leve, quase um roçar tímido entre as folhas, mas a expressão do animal mudou de vigilância para alerta profundo. Frank disse: "O que é isso?" Mas sua voz pareceu ser engolida antes de alcançar qualquer resposta. A noite carregava um peso que ele não entendia. Como se existisse uma segunda respiração ao redor. O roçar se repetiu, mais forte. E a hiena deu um passo adiante, sem agressividade, mas pronta. A sensação de que havia mais do que um predador ali fez a espinha de Frank gelar. Aquilo não era apenas ameaça. Era aviso. Mozzie seguia os rastros com uma precisão quase silenciosa, como se escutasse conversas que a terra guardava. Ele tocou o chão e sentiu vibrações leves, diferentes de qualquer animal comum que já rastreou. Lena se aproximou devagar, perguntando se ele conseguia identificar o que estava seguindo Frank. Ele respondeu: "Mais de um. E nenhum parece fugir." A frase caiu pesada entre eles. A grama ao redor parecia inclinada em direções conflitantes, como se criaturas diferentes tivessem passado em momentos próximos. Lena sentiu o ar denso, quase pegajoso, como se carregasse segredos antigos da savana. O silêncio parecia contar partes de uma história que eles ainda não queriam entender. Lena encontrou algo jogado entre as folhas. A pequena bolsa de couro que Frank sempre carregava com anotações. Ela disse: "Mozzie." Ele deixou cair isso. E não parece que foi por escolha. O peso da frase apertou seu peito. Mozzie examinou o objeto, observando os rasgos na lateral, como se algo tivesse raspado com força. Ele disse que os trilhos ao redor indicavam que Frank havia parado ali por algum motivo brusco. A lua brilhou entre as nuvens por um instante, revelando o rastro que seguia adiante, mais torto e apressado do que antes. Lena sentiu que cada passo que davam os aproximava não apenas de Frank, mas de algo que caminhava junto à noite, esperando ser descoberto. Frank olhou para a hiena tentando entender por que ela não ia embora. O comportamento dela era estranho demais para ser apenas instinto. Ele disse: "O que você está tentando me mostrar?" Sentindo a própria voz tremer. A hiena deu um meio passo para o lado, posicionando-se entre ele e o som que crescia no mato. A grama se inclinou como se algo pesado respirasse próximo demais. O coração de Frank bateu irregular, cada pulsar como um aviso. Ele percebeu que estava diante de algo muito maior do que um encontro com um predador. A savana não parecia mais apenas um cenário. Era como se guardasse um segredo antigo que finalmente queria se revelar através daquele silêncio tenso. A hiena aproximou-se tanto que Frank sentiu o calor do corpo dela romper o frio da noite, e isso o deixou ainda mais tenso, pois não sabia se aquilo era proteção ou aviso final. A respiração dela era curta, como se também estivesse com medo, e isso fez o coração dele bater mais rápido. Ele disse: "Não chega tão perto." Mas a frase morreu antes de ganhar força. A grama à frente se abriu por um segundo, como se alguém enorme empurrasse tudo ao redor com o ombro. A hiena rosnou baixo, um som profundo, que parecia mais um grito engolido pela terra do que um aviso comum. Frank recuou até sentir o calcanhar prender numa raiz escondida. E o pânico bateu forte ao perceber que estava encurralado entre o animal e o escuro. Era como se a própria savana tivesse decidido fechar o círculo. Frank sentiu o tronco áspero tocar suas costas quando tentou recuar mais. Mas não havia espaço algum. A hiena deu um passo à frente, e ele percebeu que ela fazia isso para mantê-lo atrás dela, como um escudo vivo. O som na grama ficou mais claro. Passos lentos, pesados, arrastados, como se algo testasse o chão
antes de avançar. Ele disse: "Eu não quero morrer aqui." E a voz saiu tão baixa que quase se perdeu no próprio medo. A hiena rosnou mais forte, e o som reverberou no peito de Frank como um trovão abafado. Cada músculo do corpo dele tremia. Mas a sensação dominante não era apenas medo. Era a estranha certeza de que aquele animal não deixaria cair sem lutar. Ainda assim, o que vinha se aproximando parecia grande demais para qualquer esperança. Mose avançou pela escuridão com passos calculados, apenas o suficiente para não alertar o que quer que estivesse por perto. Lena o seguia, tentando controlar o medo que apertava sua garganta. Ele disse: "Tem algo grande aqui, maior que a hiena, maior que um leão." Lena sentiu o sangue gelar, e a lanterna vibrou levemente em sua mão. A grama adiante parecia empurrada para baixo por uma força que não combinava com um único animal. O vento parou de repente, como se aguardasse a próxima decisão deles. Mose fechou os olhos por um momento e disse que a terra estava pulsando, como se carregasse passos enterrados. Lena respirou fundo e entendeu que não estavam apenas seguindo Frank. Estavam entrando no território de algo que preferia silêncio. Lena sentiu o estômago virar quando percebeu que estavam sendo observados. Não era um olhar comum. Era algo que pesava no ar, como se a escuridão tivesse olhos próprios. Ela disse: "Mose, você sente isso?" E ele apenas assentiu, mantendo o corpo imóvel. O silêncio ao redor era tão profundo que até a respiração parecia barulho demais. A lanterna se apagou por um segundo antes de voltar, tremendo como se tivesse medo. Mose apontou para marcas no chão, mais profundas do que as anteriores, indicando que a criatura estava perto. Lena respirou fundo e pensou em Frank, perdido em algum ponto daquela noite. O simples pensamento dela, o chamando mentalmente, fez a escuridão vibrar, de maneira estranha, como se respondendo. Frank percebeu que a hiena não tentava afastá-lo, e sim empurrá-lo discretamente para uma direção segura. Ele disse: "Você está me guiando?" E a pergunta soou absurda até para ele. A hiena rosnou, mas dessa vez o som parecia mais urgente do que agressivo. A grama atrás dele se mexeu bruscamente, como se algo estivesse pronto para atacar. Frank sentiu o corpo inteiro enrijecer, e o mundo pareceu ficar estreito, reduzido ao que podia ouvir, e a respiração quente da hiena. Ele entendeu, enfim, que talvez ela não quisesse salvá-lo por instinto. Talvez estivesse tentando sobreviver também. Naquele instante, a noite pareceu sussurrar uma verdade terrível. Aquilo que se aproximava não parecia conhecer medo. Frank ouviu o estalo seco antes de ver qualquer coisa, e a hiena deu um salto para o lado, rosnando tão fundo que o som pareceu sair debaixo da terra. A grama se abriu bruscamente, revelando um segundo animal, maior, com passos pesados que faziam o solo vibrar. Frank prendeu a respiração, sentindo o medo atravessar seu peito como um raio. Não pode ser", murmurou, enquanto tentava entender a silhueta que avançava entre as sombras. A hiena se posicionou diante dele, como se recusasse a deixá-lo enfrentar aquilo sozinho. O ar ficou denso, pesado, cheio de poeira suspensa. O mundo parecia reduzir-se ao som dos passos que vinham, fortes, determinados, como se a noite tivesse criado seu próprio monstro. Frank teve certeza de que aquele era o momento que mudaria tudo. A hiena avançou com um rosnado que pareceu partir o vento, confrontando o intruso como se tivesse esquecido o próprio medo. Frank recuou, sentindo o coração bater tão forte que parecia empurrar seu corpo para longe. O som dos dois animais se encarando era abafado, como trovões contidos dentro da terra. Ele disse: "Você vai lutar por nós?" E a pergunta saiu sem pensar, tomada pelo espanto. A criatura maior respondeu com um rugido grave que fez a noite estremecer. A hiena deu um passo firme, mostrando coragem quase impossível diante daquela ameaça. Frank entendeu que a batalha não era só física.
Era um choque de territórios, de instintos, de sobrevivências que se cruzaram por acaso. E ele estava no centro, vulnerável, mas não mais sozinho. Frank aproveitou o momento em que os dois animais se estudavam para dar alguns passos para trás. Mas o solo parecia querer prendê-lo. Cada movimento era lento, pesado, como se o medo transformasse o ar em pedra. Ele disse: "Eu preciso sair daqui, agora." Mas seus pés mal responderam. O rugido ecoou outra vez, e a hiena lançou um olhar rápido para ele, como se dissesse para correr enquanto ainda dava tempo. A grama ao redor tremia com a aproximação da criatura maior, e Frank percebeu que se ficasse ali, seria engolido pela próxima investida. Ele reuniu coragem, virou o corpo e começou a fugir, sentindo cada passo como um golpe contra o tempo. O silêncio entre os sons era ainda mais assustador do que o próprio rugido. Lena e Mozzie emergiram de uma pequena elevação quando ouviram o rugido, e os dois congelaram no mesmo instante. A luz da lanterna tremia nas mãos de Lena, refletindo o pânico em seus olhos. Mozzie disse: "Ele está lá embaixo." E os dois começaram a correr, mesmo sem saber o que encontrariam. O ar parecia vibrar com a tensão do confronto, e cada passo fazia o chão tremer, como se a savana inteira estivesse presa àquele momento. Lena tentou chamar Frank pelo nome, mas sua voz saiu rasgada pelo vento. A ideia de encontrá-lo, cercado por algo que ela nem conseguia imaginar, fez seu peito apertar. Eles avançaram, guiados pelo instinto e pelo medo de chegarem tarde demais. Quando Lena e Mozzie finalmente alcançaram a clareira, viram Frank ofegando, com o rosto iluminado apenas pela lua, enquanto a hiena ainda enfrentava a ameaça maior. Lena correu até ele, perguntando se estava ferido, e Frank apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. Mozzie observou a criatura nas sombras e percebeu que era grande demais, pesada demais, para ser algo comum. A hiena recuou alguns passos, exausta, mas ainda firme. Frank disse: "Ela me salvou. Ela tentou me salvar," com a voz trêmula. A noite pareceu parar para ouvir. A criatura deu um último rugido antes de desaparecer na escuridão, como se apenas quisesse deixar sua marca. Lena segurou o braço de Frank com cuidado, e todos sentiram que tinham enfrentado algo que mudaria suas vidas para sempre. A hiena finalmente se afastou alguns passos, mas não desapareceu. Ela ficou ali, observando o grupo com olhos que pareciam carregar perguntas que ninguém conseguia responder. Frank tentou recuperar o fôlego enquanto o silêncio tomava a clareira, quebrado apenas pelo vento que parecia carregar o eco do rugido que havia sumido minutos antes. Ele disse: "Ela não quer ir." E cada palavra saiu lenta, como se seu corpo ainda estivesse preso ao susto. Lena olhou para a hiena e sentiu algo estranho, quase como se aquele animal estivesse pedindo que eles entendessem algo maior do que todos ali. Mozzie caminhou devagar ao redor, analisando o chão, percebendo novos rastros que seguiam para longe. A savana não estava calma. Estava inquieta, como se aguardasse a próxima revelação. Frank tentou encarar seu próprio medo enquanto a noite retomava sua respiração lenta. Ele sentia o corpo fraco, como se parte dele ainda estivesse preso no momento em que achou que ia morrer. A hiena virou a cabeça, observando o caminho por onde a criatura maior tinha ido. Ele disse: "Ela sabe que não acabou." E Lena sentiu o estômago apertar ao perceber que talvez aquilo fosse verdade. Mozzie caminhou até uma área mais escura e encontrou marcas ainda mais profundas, como se o animal tivesse deixado um rastro de aviso. Frank respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Ele percebeu que só sobrevivera porque o medo dele não era o único ali. Todos estavam enfrentando algo que não entendiam. Mozzie estudou o rastro com mais atenção, e sua expressão mudou de curiosidade para inquietação. Ele disse: "Ela está avisando. Isso não acabou." Lena se aproximou, sentindo o peso das palavras dele arrastar o ar ao redor,
A hiena deu alguns passos circulares, como se desenhasse um limite invisível no chão. Ponto. Frank observou o movimento e percebeu que ela repetia o mesmo padrão que fizera antes de o perigo aparecer. Era como se estivesse reconstruindo o sinal. Reforçando-o, ele murmurou: "Ela não quer que a gente fique aqui." O vento soprou, carregando um ruído grave que parecia vir de muito longe. A savana parecia respirar fundo, preparando-se para algo que ainda não tinha mostrado. O ar mudou de repente, carregando um silêncio tão pesado que parecia empurrar o mundo para trás. Lena olhou ao redor, percebendo que os insetos tinham parado de cantar e que até o vento parecia hesitar. Ela disse: "Não gosto disso." E a frase se perdeu na escuridão. A hiena ergueu a cabeça, os olhos brilhando como se enxergasse algo distante. Algo que ainda não havia chegado, mas já deixava sua marca na noite. Mose colocou a mão no ombro de Frank, dizendo que precisavam sair dali antes que o território fosse reclamado novamente. Frank sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro, entendendo que a savana estava prestes a falar. E nem sempre isso significava sobrevivência. Frank começou a acompanhar o olhar da hiena e sentiu a pele arrepiar quando viu uma leve mudança de sombra perto do horizonte. Ele disse: "Tem algo vindo." E Lena apertou a lanterna com força, mesmo sabendo que a luz não chegaria tão longe. Mose deu um passo para trás, dizendo que aquilo parecia grande demais para ser um animal solitário. A hiena rosnou, mas o som tinha mais medo do que força. Frank percebeu que todos, humanos e animal, estavam captando o mesmo aviso. Silencioso. A savana inteira parecia segurar a respiração, aguardando o próximo movimento daquele perigo, invisível. Era como se a noite estivesse prestes a revelar uma verdade que nenhum deles estava pronto para ouvir. A hiena deu um passo à frente, como se preparasse o espírito para algo que só ela conseguia sentir. Frank observou o movimento e percebeu que não era medo. Era uma espécie de despedida silenciosa. Ele disse: "O que você sabe que a gente não sabe?" Mas a pergunta saiu como um sopro perdido no vento frio. A sombra no horizonte cresceu um pouco, movendo-se de forma lenta, pesada, como se cada passo arrastasse a própria noite. Lena trocou um olhar rápido com Mose, entendendo que estavam diante de um momento raro, quase sagrado, onde a savana revelava histórias escondidas no próprio chão. A hiena olhou para Frank mais uma vez, e naquele instante, ele sentiu que ela carregava a verdade de que aquela noite ainda estava longe de acabar. A criatura finalmente parou de se mover, deixando apenas o som profundo da respiração ecoando pela savana. Frank sentiu o impacto daquele silêncio, como se o chão debaixo de seus pés tivesse ficado frágil. Mose disse: "Ela está marcando território. Não é um ataque. É aviso." Lena olhou para a hiena, percebendo que ela não estava ali por acaso, mas porque fazia parte daquela disputa antiga, quase ritualística. A hiena se virou para o grupo, rosnou baixo e apontou o focinho para a direção oposta, como se lhes desse uma ordem clara para se afastarem. Frank engoliu o medo e disse: "Ela quer que a gente viva." Naquele instante, algo na noite mudou. Não o perigo, mas o entendimento. Frank sentiu o medo se transformar em algo estranho, quase como um reconhecimento involuntário. Ele percebeu que aquela hiena, que tantas vezes fora vista como ameaça, tinha sido a única a tentar protegê-lo de verdade. Ele disse: "Eu achava que te entendia." "Mas não entendia nada." A hiena ergueu as orelhas, como se escutasse um som que os humanos não conseguiam ouvir. E o movimento fez a noite parecer tremer por um instante. Lena aproximou-se de Frank e disse que precisavam recuar antes que a criatura maior voltasse. Mose concordou, mas manteve os olhos fixos na savana, analisando cada pequeno movimento. O ar parecia carregado de histórias antigas, e Frank sentiu que era parte de algo maior do que o próprio medo. A hiena deu um último círculo ao redor do grupo,
como se quisesse garantir que eles estavam prontos para ir embora. Frank observou cada passo dela, entendendo que aquilo não era despedida. Era passagem. Ponto. Ele disse: "Obrigada por não me deixar morrer." E mesmo que ela não entendesse as palavras, parecia compreender o sentimento. A criatura maior soltou um ruído distante, grave e arrastado, lembrando que a savana nunca dormia completamente. Lena puxou Frank devagar, dizendo que precisavam sair antes que o território fosse tomado novamente. A hiena encarou a escuridão e caminhou para longe, desaparecendo com a mesma força silenciosa com que havia surgido. Consequente. Faz sim o duvido. Conto. Bunto. Enquanto recuavam, Frank olhou para trás uma última vez, sentindo que aquela noite tinha falado com ele de um jeito que a vida inteira tentou ignorar. Ele disse: "A natureza avisa, mas a gente nunca escuta." E as palavras ecoaram dentro dele como uma revelação pesada. A hiena já não estava mais visível, mas sua presença parecia marcada na terra, na poeira, na memória recente de todos. Mose respirou fundo e disse que era a hora de ir antes que o território fosse reivindicado novamente. Lena apoiou Frank, guiando-o pelo caminho de volta. A savana, enfim, recuperou seu canto distante, mas algo no ar ainda vibrava, como se perguntasse: quantas vezes o mundo precisa avisar antes que alguém realmente pare para ouvir?